Falar sobre extraterrestres é algo que sempre deixa a gente com um frio na barriga. Afinal, ninguém sabe que eles realmente são capazes. As tantas histórias de pessoas sendo abduzidas só aumentam o medo de pensar que não poderíamos acontecer se encontrássemos um solicitado frente a frente. Será que eles usariam suas super tecnologias para acabar com a gente? Ou viriam com uma mensagem de paz e amizade? A verdade é que ninguém tem essa resposta. Tem até uma teoria que diz que as possibilidades podem viver escondidas debaixo d'água. Será que é possível? Imagine só. Uma base especializada completa escondida bem no fundo dos nossos oceanos. Parece loucura, né? Mas aqui está o curioso. Enquanto planejamos colonizar Marte até 2040, mal exploramos nossas próprias éguas. Sabia que apenas 5% dos oceanos foram treinados? Isso deixa uns assustadores 95% completamente desconhecidos. E se isso já não for estranho o suficiente, espere até ouvir sobre 2 encontros de arrepiar que militares tiveram com ocorrências debaixo d'água. Dessa vez, a história vem da Marinha Russa, que acabou no radar desses visitantes misteriosos. Bem-vindo ao canal Cosmos Curioso. Vamos começar essa jornada. Os militares russos tiveram vários encontros intrigantes com OVNIs ao longo dos anos. Um exemplo recente aconteceu em março de 2024, durante a Guerra Rússia-Ucrânia, quando soldados ucranianos avistaram um estranho disco negro estacionário no céu. Além disso, já houve cerca de 45 casos em que caças russas foram enviadas para perseguir ou até derrubar e tentar esses objetos misteriosos, conhecidos como UAPs, fenômenos aéreos não idem. Mas não para por aí. Assim como essas aparências são visíveis nos céus, existem também relatos de naves submersas, chamadas de USOs, objetos submersos não identificados. Será que esses visitantes misteriosos estão tão confortáveis debaixo d'água quanto no ar? É algo que ainda estamos tentando entender. Em julho de 2009, o governo russo surpreendeu o mundo ao desclassificar documentos ultrasecretos que detalhavam acontecimentos misteriosos entre a Marinha Russa e USOs, ou objetos submersos não identificados. Esses relatos chocaram o planeta, especialmente um caso que deixou todos arrepiados. Imagine só, mergulhadores russos, durante uma missão, deram de cara com pescadores debaixo d'água. E não foi apenas um, mas 6 extraterrestres encarando-os diretamente. Se encontrar um encontrado em terra já seria assustador o suficiente para qualquer um congelar de medo. Imagine passar por isso nas profundezas escuras do oceano. Esse encontro foi, sem dúvida, o mais assustador relatado nos documentos desclassificados da Rússia. Baixo d'água, em profundezas extremas, não há como escapar. E foi exatamente isso que aconteceu na Sibéria, em 1982. No famoso Lago Baikal, conhecido por suas atividades e avistamentos de OVNIs, a Marinha Russa aconteceu algo assustador. Esse lago, além de ser o mais profundo do mundo, com 1.642 metros de profundidade, contém 20% da água doce descongelada do planeta, tornando-o tão misterioso que naquele dia marcante, 7 mergulhadores da Marinha estavam em uma missão de pesquisa, tentando explorar esse ponto cheio de relatos de OVNIs. Eles sabiam um pouco sobre o que poderiam encontrar, mas estavam longe de imaginar que aquele mergulho os colocaria cara a cara com um dos encontros mais assustadores já registrados. Aquele mergulho mudaria a vida dos 7 mergulhadores para sempre. Eles desceram até cerca de 50 metros de profundidade, o que, para missões em alto mar, não é considerado tão fundo. No entanto, poucos minutos depois de entrarem na água, uma sensação estranha tomou conta deles. Era como se estivesse sendo presenteado. Quando se viraram para descobrir o que estava acontecendo, tiveram o maior susto de suas vidas. Diante deles estavam criaturas humanoides muito maiores que um ser humano comum. Essas figuras misteriosas usavam capacetes futuristas, e sua presença era tão imponente que fez os mergulhadores temerem pela própria vida. Essas criaturas tinham quase 3 metros de altura, bem parecidas com o alienígena de 10 pés avistado no topo de uma montanha no Brasil no início do mesmo ano.
Além dos capacetes futuristas, elas vestiam trajes prateados justos que pareciam saídos diretamente de um filme de ficção científica. Nada do que usavam era remotamente parecido com o equipamento de um mergulhador comum e, curiosamente, não carregavam tanques de oxigênio. Isso levantou uma hipótese perturbadora. Essas criaturas poderiam ser habitantes permanentes das profundezas do lago, adaptadas para viver e respirar debaixo d'água. Enquanto a tensão aumentava diante desse encontro surreal, os mergulhadores russos, tomados pelo medo e pelo instinto de sobrevivência, decidiram agir. Porém, a decisão de tentar capturar os alienígenas subaquáticos acabou sendo terrível. Os mergulhadores, na tentativa de impressionar seus superiores, decidiram segurar um dos alienígenas que parecia mais frágil. Mas, naquele exato momento, o alienígena ativou um mecanismo de defesa surpreendente, um impulso poderoso que empurrou todos os 7 mergulhadores para a superfície em poucos segundos. Essa subida tão rápida foi extremamente perigosa. Para qualquer humano, uma ascensão repentina como essa pode causar descompressão, uma condição fatal que pode levar à morte. Infelizmente, todos os 7 mergulhadores foram violentamente jogados de volta à superfície da água, colocando suas vidas em grave risco. 3 deles não sobreviveram à brutal ascensão e morreram no local. Os outros 4 ficaram gravemente feridos devido à descompressão. Se os mergulhadores não tivessem adotado uma abordagem tão agressiva, provavelmente ainda estariam vivos para contar essa história. Esse foi um dos raros casos em que alienígenas demonstraram hostilidade, aparentemente em defesa própria. Mas essa não foi a única vez que a Marinha Russa se deparou com alienígenas subaquáticos. Um segundo encontro quase levou os militares a acreditar que estavam prestes a entrar em uma verdadeira guerra com essas misteriosas criaturas. Durante a era soviética, antes de 1991, ocorreu um encontro misterioso entre a Marinha Russa e um grupo de usos hostis. Um submarino russo, totalmente armado, encontrou esses objetos desconhecidos a uma profundidade de aproximadamente 260 metros. A tripulação detectou repentinamente 6 objetos no sonar, todos se movendo de forma incrivelmente sincronizada em uma rota de colisão direta com o submarino militar. Para piorar, foi constatado que os usos estavam viajando a uma velocidade surpreendente, algo que deixou o pessoal militar em estado de alerta máximo. O clima de tensão aumentou ainda mais quando um dos disparos atingiu o submarino, evidenciando a hostilidade dessas misteriosas criaturas subaquáticas. Essa descoberta deixou os militares, experientes e bem treinados, completamente atordoados. Eles nunca haviam se deparado com algo tão avançado. Os 6 objetos em forma de disco continuaram a se mover em alta velocidade em direção ao submarino. Quando tudo parecia perdido e a tripulação acreditava que não havia mais esperança, algo absolutamente chocante aconteceu. O submarino russo entrou em alerta quando os usos se aproximaram rapidamente e parou de se mover, tentando evitar um confronto direto. Surpreendentemente, os 6 usos hostis também congelaram em seus rastros, como se estivessem observando ou esperando. Era como se estivessem brincando com o submarino russo, testando seus limites. Diante do perigo iminente, a tripulação foi rapidamente acionada para suas estações de batalha. O capitão, temendo uma colisão inevitável ou mesmo um ataque direto, sabia que cada decisão poderia determinar a sobrevivência de todos a bordo. Em meio à tensão extrema, ele tomou uma decisão drástica. Em vez de usar mísseis subaquáticos, que poderiam provocar uma retaliação mortal, o capitão ordenou uma manobra de emergência. O submarino finalmente rompeu a superfície, evitando uma colisão com os usos. Quando os agentes do submarino verificaram a situação através do periscópio, testemunharam algo incrível. Os 6 objetos emergiram da água e dispararam para o céu em velocidades absurdamente altas. Esse encontro levanta uma pergunta intrigante. Teria sido uma demonstração hostil de domínio, ou os usos estavam apenas fugindo para evitar uma detecção mais detalhada? Nunca saberemos ao certo. No entanto,
a capacidade desses objetos de se moverem em altíssimas velocidades debaixo d'água e continuarem sem esforço o mesmo impulso no ar é uma prova clara de sua tecnologia impressionante e muito à frente do que conhecemos. Se os extraterrestres possuem uma tecnologia muito superior à nossa, o que os impede de iniciar uma guerra total contra todos os países da Terra? Ei, caso isso aconteça, seremos capazes de trabalhar juntos como uma equipe sólida para defender nosso planeta com todo o nosso poderio militar combinado. A ideia de uma invasão alienígena tem fascinado diretores de ficção científica por anos. Filmes como Independence Day e Mars Attacks capturaram a imaginação do público com enredos que, apesar de simples, são aterrorizantes, alienígenas chegando à Terra com intenções hostis. Em ambos os filmes, o foco é a batalha pela sobrevivência da humanidade diante de uma ameaça tecnologicamente superior. Se os extraterrestres possuem uma tecnologia muito superior à nossa, o que os impede de iniciar uma guerra total contra todos os países da Terra? Nesses cenários fictícios, uma invasão total acontece, e as armas militares humanas parecem inúteis contra a tecnologia avançada dos alienígenas. Mas, por algum milagre de Hollywood, sempre encontramos uma fraqueza ou falha em sua armadura que nos permite vencer. No entanto, será que isso aconteceria em um ataque alienígena real? Os militares ao redor do mundo estariam prontos para trabalhar juntos como uma força conjunta diante de uma ameaça tão iminente. Se um ataque alienígena acontecesse amanhã, as superpotências mundiais precisariam unir todas as suas forças militares. A questão é, será que a humanidade conseguiria superar suas diferenças para lutar como um único exército e defender o planeta? Ou estaríamos condenados por nossa incapacidade de cooperar em um momento tão crítico? Supondo que a espécie alienígena que nos ataca seja realmente avançada, nossas armas terrestres teriam alguma chance contra seu armamento superior. Em filmes de Hollywood, os alienígenas são frequentemente mostrados utilizando lasers poderosos que vaporizam seus alvos. Se isso for verdade, nossas forças terrestres possuem armaduras capazes de protegê-las desses lasers futuristas. Além disso, muitas vezes essas obras mostram naves alienígenas equipadas com campos de força, tornando-as praticamente invulneráveis. Como enfrentaríamos uma tecnologia tão avançada, que nos supera tanto em ofensiva quanto em defesa? Para lidar com ataques externos e mísseis, já possuímos armamento avançado que pode ser eficaz contra ameaças convencionais. Mas quando falamos de campos de força alienígenas, teríamos tecnologia suficiente para penetrá-los? Essa é uma questão que permanece sem resposta. Por outro lado, em relação aos lasers, a Marinha dos Estados Unidos possui seu próprio sistema avançado chamado Sistema de Armas a Laser SEQ-3. Essa tecnologia é capaz de derrubar pequenos UAVs em apenas 2 segundos. Em sua configuração mais poderosa, esse laser poderia ser uma das poucas armas formidáveis contra os alienígenas. Isso é especialmente relevante, pois, como visto na maioria dos relatos e vídeos de OVNIs, as aeronaves alienígenas têm a habilidade de se mover incrivelmente rápido de um ponto ao outro, dificultando ou até mesmo impossibilitando que nossa balística tradicional acompanhe sua velocidade. Mesmo com nossos mísseis modernos, como os de busca de calor, seria extremamente difícil mirar em naves espaciais alienígenas, dada sua incrível agilidade e velocidade. Como uma última medida de emergência, poderíamos ser forçados a recorrer ao nosso estoque de armas nucleares, uma decisão aterrorizante, mas talvez necessária. Nesse cenário extremo, a bomba ASAR poderia ser nossa melhor opção. Desenvolvida e testada pela União Soviética em 1961, ela é a arma nuclear mais poderosa já criada. Sua explosão produziu uma força equivalente a 57 megatons de TNT, deixando claro seu potencial devastador. Esperamos nunca ter que recorrer a uma arma tão destrutiva, mas, em uma situação de desespero, ela poderia ser nossa última linha de defesa. A bomba de Hiroshima tinha cerca de 15 quilotos, enquanto a de Nagasaki tinha 25 quilotos, meros bebês se comparados a este rolo compressor nuclear. Mesmo com todo o seu poder, o uso da bomba ASAR teria que ser cuidadosamente planejado.
Um ataque aéreo seria a única opção viável, pois detoná-la no solo resultaria em um número devastador de vítimas. No entanto, surge outra questão preocupante: e se a nave alienígena fosse capaz de interceptar e derrubar a bombas antes que ela os atingisse? Nesse caso, estaríamos completamente sem opções. Por isso, devemos torcer para que, se uma espécie alienígena avançada entrar em contato conosco um dia, eles venham com uma mensagem de paz e amizade, e não com intenções hostis. Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo e certifique-se de se inscrever no canal Cosmos Curioso para as últimas revelações em exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar a explorar juntos.